Não estou te ouvindo. Começou a gravação. Vou Uhum. colocar no formato de apresentação. Pronto. Bom dia, pessoal. Iremos apresentar a vocês a nossa proposta, né, do projeto da disciplina, na qual estamos cursando, né, de produtos de origem animal. Esse trabalho ele é composto por mim, Adolfo, e pela colega Jamile Graziella, né? O nosso trabalho está intitulado por Desenvolvimento de queijo petit suí à base kefir, sem lactose, saborizado com a polpa do maracujá do mato. Pode passar. A indústria de alimentos está cada vez mais buscando, né, alternativas para o desenvolvimento de alimentos, né, que tenham uma característica funcional, né, e que também apresente uma boa aceitabilidade, né, pelos consumidores, né. Que esses alimentos, no caso, que tem esse aspecto com característica funcional, né, eles trazem ingredientes que são capazes, né, de promover saúde, né, para as pessoas. E está cada dia mais em discussão, né, essa questão da relação alimentação e saúde, né? Pois a gente sabe, né, que a partir do consumo, né, de determinados alimentos, isso vai impactar diretamente na nossa saúde, nosso bem-estar, né? E então, assim, cada vez mais a indústria de alimentos, ela tem buscado desenvolver alimentos considerados, né, saudáveis, claro, né? E com esse aspecto mais assim de alimentos funcionais, né, que é o foco aqui do nosso trabalho. Então, fazendo essa relação, né, alimentação, saúde, então se torna, né, cada vez mais interessante essa elaboração, esse desenvolvimento, né, esse pensamento em buscar, né, alimentos que tragam essa funcionalidade de promover alguns benefícios para a nossa saúde, né? Então, os alimentos funcionais, eles são alimentos que estão sendo bastante discutidos, né, na atualidade, é, principalmente em relação à questão de pessoas que buscam, né, manter uma dieta adequada, uma dieta equilibrada, né? Porque, assim, por meio desses alimentos funcionais, a gente irá, nós iremos consumir, no caso, nutrientes que são capazes de assegurar a nossa saúde, né? Então, é por meio dessas características que os alimentos funcionais possuem o que é que eles podem trazer para a nossa saúde, né? Eles podem trazer redução de risco de doenças, né? E também apresentam um efeito terapêutico frente a determinados processos biológicos, né? O que seria isso? Esses alimentos funcionais, eles trazem como é que diz, uma característica diferenciada de qualquer outro tipo de alimento, né? Por exemplo, então, são alimentos que trazem certa funcionalidade a mais para o nosso organismo que irão atuar, né, no nosso metabolismo normal mesmo do corpo humano, né? Que são esses processos biológicos que acontecem. Pode passar. Em relação ao kefir, né, que é uma das matérias-primas que a gente está utilizando no desenvolvimento desse peito suíno, o kefir ele é um produto lácteo, né, fermentado, onde ele contém micro-organismos probióticos, né, e ele, na comunidade científica, na literatura, é um material que está sendo bastante discutido, que está ganhando, no caso, uma grande popularidade, né, entre o público que procura por alimentos funcionais e onde muitas pessoas buscam, né, tipo, ler sobre esses assuntos e buscam produzir também o kefir de forma artesanal mesmo em casa, né, visto que o kefir ele, né, traz diversos benefícios ao nosso organismo. Então, o consumo do kefir, né, ele está relacionado com essa questão de redução do risco de doenças crônicas, né? Ele é um produto biotecnológico com potencial para aplicação em produtos alimentícios, né? Então, assim, o kefir, ele, além de estar sendo bem estudado, né, na aplicação de desenvolvimento de novos produtos alimentícios, ele está sendo estudado, assim, um dos motivos que se buscam, né, essa questão de estar introduzindo o kefir no desenvolvimento de novos produtos é por ele trazer, né, essas características, né, funcionais. E isso é algo bastante importante, né? Como eu já comentei anteriormente sobre os benefícios de a população, né, de estar consumindo esses alimentos funcionais. Então, os produtos com características probióticas, né,
eles dependem assim da composição dos micro-organismos vivos, né, capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, ou seja, os alimentos que trazem o alimento probiótico, no caso, né, são os micro-organismos vivos, né, que vão melhorar a microbiota, ali no caso intestinal da pessoa, no caso que está consumindo esses alimentos. E isso irá produzir efeitos benéficos à saúde do indivíduo, né? Aí, no caso, a fermentação, ela se realiza com cultivos acidoláticos de bactérias e leveduras que formam por meio dos grãos do kefir. Então, assim, na composição, o kefir é composto, né, de lactobacillus, em torno de 65% da sua composição são de lactobacilos e em torno de 18% é composto de leveduras, né? Então, o kefir é um produto fermentado, no caso que vai produzir essa ação probiótica no organismo. Pode passar. Pode passar, Juliana. Pode dar enter que eu não carregou, não. Isso, carregou. Outro ponto a ser discutido no nosso trabalho é exatamente a questão da intolerância à lactose, né? Porque, assim, o desenvolvimento do peito suí, né? Ele, no caso, vai ser introduzido o kefir, né? E um dos focos, né, do nosso trabalho é essa questão de desenvolver algo sem lactose, né? Por que sem lactose? Porque, assim, a intolerância à lactose, ela é algo que está sendo bastante discutido, né, atualmente. E as pessoas que contêm essa intolerância à lactose, elas sentem um pouco de dificuldade em encontrar determinados alimentos, né, para que eles possam consumir, pois essas pessoas, elas têm os alimentos que eles podem consumir são limitados, né? Como a gente sabe, não é todo alimento que as pessoas que têm intolerância à lactose podem estar consumindo, né? Assim, dos produtos lácteos, no caso, né? Então, o que seria essa intolerância à lactose? Ela é uma reação, né, de hipersensibilidade alimentar, onde sem associação com a resposta imunológica, e onde ocorre uma alteração no processo metabólico da absorção e digestão do leite e seus derivados. Ou seja, o público que tem essa intolerância à lactose, eles têm uma alteração na absorção e na digestão do leite e dos produtos lácteos. Então, assim, o foco do trabalho é desenvolver esse produto sem lactose já para esse público, né? Já que são pessoas que têm como é que diz, os alimentos são limitados, né, para eles. O que acontece nessa intolerância à lactose é que, no caso, assim, o açúcar lactose, né, que é o açúcar que está no leite e nos produtos lácteos, assim, ele é formado por glicose e galactose. Então, a enzima que vai quebrar a lactose em seus monossacarídeos, né, é a lactase. Então, na intolerância à lactose, o que acontece? Existe uma má digestão e uma má absorção, no caso, desse açúcar. Ou seja, devido ao quê? Devido a uma redução ou total ou uma redução parcial da enzima lactase. Ou seja, o organismo da pessoa não vai ter, no caso, essa capacidade, né, no caso de é, digerir, né, ou então absorver a lactose, né? Porque, por causa de quê? Porque ele vai ter uma redução total ou parcial da enzima lactase. E essa enzima lactase, ela tem a capacidade de quê? De hidrolisar a lactose, né, nos monossacarídeos. Então, isso é o problema no caso das pessoas que são intolerantes à lactose. Pode passar. Então, assim, o maracujá do mato é outra matéria-prima, né, a ser utilizada no desenvolvimento do queijo. Então, é um queijo petit suí, no caso, sem lactose, onde, no caso, vai ser adicionado kefir e utilizaremos a polpa do maracujá do mato, que é um fruto que ele é pouco utilizado, assim, devido à questão de o outro maracujá, né, o amarelo, ele ser mais conhecido, né, ser mais produzido, né, e tal. Esse maracujá do mato, ele tem a produção dele em grande escala é bem pouca, né? Tipo assim, pela indústria, no caso, ele ainda não é tão utilizado, né, na elaboração de novos produtos. Então, assim, na literatura relata-se mais a utilização do maracujá do mato na fabricação de suco, de licor, de sorvete, né, de picolé e de mousse. Então, assim, há um pouco de investimento também realmente para a produção desse maracujá do mato, visto que o mesmo também não é utilizado tanto, né, pela indústria e também na elaboração dos produtos. Agora é um produto que ele apresenta como característica de rápido cultivo, né?
onde é relatado que no primeiro ano após o plantio já se colhe o produto, né? E ele perdura durante os próximos 10 anos. Né? Então, assim, é uma matéria-prima, onde, no caso, por meio desse trabalho, a gente está buscando valorizar essa matéria-prima, né? Visto que não é tão utilizado em alguns produtos, né? Então, o desenvolvimento desse queijo, petit suisse, não, então ele busca também valorizar a utilização da polpa desse maracujá do mato. Pode passar. Então, o objetivo do nosso trabalho é realmente desenvolver um queijo, né, petit suisse, onde ele vai ter como base o kefir, né, e vai ser um queijo sem lactose e saborizado com a polpa do maracujá do mato, visando, né, a valorização desse produto e também um produto com características, no caso, probiótico, utilizando o kefir. E é isso, agora vamos para a metodologia. Então, como a Adolfo falou, né, o intuito do trabalho é visando justamente esse público, né, intolerante à lactose, visto que é uma demanda que aumenta a cada ano, e a valorização da questão do maracujá do mato, inclusive tem uma pequena plantação aqui na Serra, em Lagoa Nova, feita pelo professor Sancler. Então, esse petit suisse seria produzido na usina do IFRN, né, no CTQ do queijo. O leite, ele passa pelo processo de pasteurização. Caso ele não passe pelo processo de pasteurização, ele pode ser aquecido a 90 graus durante 5 minutos e em seguida resfriado a 35 graus, que é a temperatura ótima para o crescimento, né, dos micro-organismos que estão contidos no fermento mesofílico, que no caso do nosso produto são o Lactococcus lactis e o Lactococcus cremoris. Após essa etapa é adicionada a enzima lactase, né, e o fermento mesofílico. Em seguida, passa pelo processo de fermentação, que durará em média 20 horas, e N metodologias, existem N metodologias. Umas relatam uma fermentação de 20 horas, outras 24, enfim. Permanecendo nessa temperatura de 35 graus e irá alcançar, né, uma acidez em torno de 71 Dornick após essas 20 horas. Depois, a próxima etapa é a questão do corte da coalhada, que será cortada, né, com liras horizontais e verticais, de forma lenta durante 30 minutos. Após é realizado o dessoramento, né, para separação da massa e do soro. Em seguida é adicionada a polpa de maracujá, né? Essa polpa ela tem que estar pasteurizada, né, para evitar qualquer tipo de contaminação. E é adicionada também a coalhada do kefir. Vale salientar que essa coalhada do kefir ela tem que ser produzida antes para adição nessa etapa. Normalmente, essa coalhada, existem também várias formas, né, de fazer, mas uma das é adicionado 15 grãos de kefir, né, no vidro esterilizado, 500 ml de leite desnatado. Esse leite também pode ser integral, durante 24 horas, permanecer na temperatura ambiente, em média de 24, 25 graus. Após, né, essa fermentação, essa coalhada ela é peneirada para retirar os grãos de kefir e pode ser armazenada na temperatura de 4 graus. Então, após a adição desses ingredientes, o produto ele é levado a uma batedeira, né, para que se torne a emulsão. Em seguida, é embalado e armazenado a temperatura de 4 graus Celsius. Outros ingredientes, né, são adicionados, como a questão do açúcar, do cloreto de cálcio, né, quando vai adicionar antes da enzima e do fermento.
relação ao nosso projeto, né, iremos fazer após a elaboração do produto, análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Então, espera-se, por meio desse projeto, que os resultados, né, logicamente, eles sejam exitosos e condizentes e que, de fato, né, traga benefícios, como a Adolfo falou, para o público-alvo, visto que, né, pessoas, como eu também já relatei, com intolerância à lactose, né, são cada vez mais, as pessoas são cada vez mais acometidas com essa intolerância à lactose, inclusive eu sou uma das, por isso também que o intuito do projeto era a elaboração desse produto sem lactose. Então, o cronograma do projeto, né, inicialmente foi feito, né, a revisão bibliográfica, a elaboração, né, através de instrumentos de pesquisa de campo, laboral. Após essa pesquisa, né, e esse levantamento de dados, será elaborado o produto, depois os dados eles serão tabulados, analisados, será feita, né, a questão da escrita dos resultados e discussões, né? E após a finalização, será elaborado um artigo científico. Então, aqui são algumas referências bibliográficas pesquisadas durante a nossa pesquisa.